Como prometido, hoje a Débora está aqui para poder falar sobre os investimentos do não residente. Vocês já estão me cobrando isso há muito tempo aqui nas consultorias e, finalmente, a Débora, que agora faz parte aqui da equipe da Contadora do Imigrante, veio aqui para tirar nossas dúvidas, para ajudar a gente a resolver os nossos problemas financeiros no exterior. Ainda mais nesses momentos de instabilidade, de inflação alta, de guerras, essa loucura toda que deixa a nossa cabeça super confusa. Débora, bem-vinda à Contadora do Imigrante. Obrigada, Cíntia. É um prazer estar aqui com a contadora, ajudar na vida financeira e na prosperidade dos imigrantes aqui no exterior. Excelente. Eu, que não gosto de enrolação, como vocês sabem, aqui na Contadora, já vou fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta que vale 1 milhão. Quais são os primeiros passos que uma pessoa deve tomar para mudar para o exterior e mudar também a sua cabeça e as suas finanças? Eu atendo aqui muitos brasileiros que estão encravacados no Brasil, então às vezes estão mandando dinheiro para o Brasil para poder quitar as suas dívidas e às vezes chegam aqui e continuam com a mesma mentalidade, né? Ao invés de estar evoluindo, prosperando, continuam se endividando ou então vivendo com a corda no pescoço. Então eu acho que a pergunta que vale 1 milhão, como é que eu faço para sair dessa situação? Para mim é até importante, muito importante fazer uma premessa que a parte financeira e fiscal devem andar juntas. Para as finanças do migrante multiplicar, prosperar, ele precisa estar bem fiscalmente, até mesmo para entender que estratégia agir com essas finanças. Estratégia com as finanças ou a vida financeira no Brasil, se continuar com a residência fiscal no Brasil, e estratégia caso não tenha mais residência fiscal. Então, o primeiro passo é o planejamento migratório, que envolve o fiscal, que envolve o burocrático e o financeiro. Então, o primeiro passo é, até mesmo antes da mentalidade, é você criar já uma reserva, mas no câmbio. Mas eu já faço a reserva em dólar? Não, gente, pode ser reserva em reais, você ainda no Brasil, mas já contando, já fazendo os cálculos com o câmbio do país onde você vai. Libra esterlina, se você vai para a Inglaterra, euro, se vai em outro lugar da Europa, dólar, enfim, a reserva financeira. Por quê? Porque no momento que você migra e você vai alugar um local, aqui na Europa, por exemplo, para você alugar qualquer apartamento, você precisa dar uma entrada. Então, você precisa desse dinheiro na reserva. E, além do mais, a migração não é uma coisa simples. E a segurança financeira te deixa até mais tranquilo. Então, eu sempre sugiro de pelo menos 1 ano, de 8 meses a 1 ano de reserva, já no câmbio da moeda do país. Isso tudo, enquanto você está criando essa reserva, enquanto você está fazendo esse planejamento migratório financeiro, o planejamento migratório fiscal. E burocrático também. Burocrático envolve documento, visto, nesse sentido. Então, o primeiro passo, até mesmo antes da mentalidade, é essa. A mentalidade vem de consequência. Quando você chega no país, o imigrante ele vai entender que o ambiente é outro. Aqui não tem um mercado aberto, crédito aberto como no Brasil. Aqui, dívida faz com que você não tenha crédito perante as instituições financeiras aqui. E sem crédito nas instituições financeiras, você não consegue nem alugar casa, por exemplo, ok? E chegando aqui, a pessoa vai querer, obviamente, vai começar a ter planos, né, de comprar algo. Sem crédito não consegue. Então, um dos passos é esse, planejamento financeiro, migratório financeiro, reserva. A mentalidade que o crédito aqui é diferente do Brasil. E outro erro é evitar fazer os câmbios. Quando você migra, não fica fazendo câmbio para real. Viva a vida financeira do país onde você está. Esse é um passo fundamental. Porque quando você faz o câmbio, você entra na mentalidade do Brasil. Aí pensa que usa o cartão de crédito, as dívidas, etc. É possível. Não, gente, o ambiente é outro. A mentalidade financeira do europeu é outro. Eu tô falando de Europa, mas em geral, ok? Nesse sentido. Mas é muito lindo. A teoria é maravilhosa, não é? Como a gente sabe, os consultores adorariam que a gente fizesse isso. A mesma coisa quando eu falo aqui com os meus clientes. Nossa, seria tão bom se você tivesse vindo falar comigo no ano passado, né? Para poder fazer seu planejamento, ao invés da gente ter que estar consertando os erros que você cometeu, a gente estaria planejando e faria muito mais fácil, de uma forma mais fluida e mais barata, muitas vezes. Mas essa não é a realidade. Então, ótimo para quem está se planejando para vir, ter todos esses cuidados, fazer o planejamento financeiro, fazer o planejamento fiscal, saber se você tem benefícios fiscais no país onde você está vivendo, dos quais você pode se aproveitar, porque eu percebo que as pessoas pecam muito nisso.
né? E maravilhoso. Mas e para quem já tá aqui fora, quem já tá conseguindo trabalhar somente para pagar o aluguel, quem não tá conseguindo reservar 10 euros por mês para poder nem para colocar na caixinha ali de reserva, como é que a gente consegue começar a mudar essa situação? Eu sei, pelos 300 vídeos que eu assisto sobre finanças no YouTube, que quando a gente não consegue diminuir as nossas despesas, porque chega um momento que a gente não consegue mais diminuir, você já saiu de uma casa alugada para um quarto alugado, você não consegue diminuir mais do que isso. Você já deixou de comprar uma garrafa de vinho por semana e passou a comprar uma garrafa de vinho por mês. Não dá para diminuir isso porque vinho faz bem para a saúde mental. Então eu quero saber o seguinte, a gente precisa aumentar os ganhos. E eu sempre digo uma coisa, aqui na Europa é muito fácil a gente aumentar os ganhos, por conta de que é muito fácil a gente ter um diferencial. Basta trabalhar no fim de semana, basta ficar aberto até 10 horas da noite, que a gente já tem um diferencial com relação à mentalidade europeia. E eu vejo que as pessoas se mantêm muito nessa mentalidade brasileira de eu tenho aqui o meu salário, e é o meu salário que eu tenho que me sustentar, e eu não tenho mais para onde ir. Então, quando eu falo assim de como a gente conseguiria mudar essa mentalidade, seria de que forma eu me considero uma imigrante bem-sucedida que conseguiu encontrar meios de fazer com que eu me sustentasse e tivesse uma vida confortável aqui, assim como você. Então, a dica que eu quero dar para as pessoas que estão assim, meu Deus, eu não consigo sair dessa mesmice onde eu estou, eu vim para cá, para o exterior, e eu continuo nessa. Como essa pessoa consegue, primeiro, começar a economizar algum dinheiro? E quais são as dicas que você daria de, por exemplo, como a gente poderia começar a aumentar os nossos ganhos, né? Aqui, vivendo no exterior, onde a gente sabe que a realidade é totalmente diferente do Brasil. Antes de mais nada, clareza. Não perder o foco. Eu saí do Brasil para prosperar no exterior. Eu não saí do Brasil para sobreviver no exterior, antes eu não estava no Brasil. Clareza, não se distrair do foco. Vão ter distrações, lembrar do foco. Outra coisa importante, o meu eu do futuro. O conhecimento é poder, gente. Do momento que você tem noção, tem clareza de onde você quer chegar, o que você quer construir e para que você veio, para que você saiu do Brasil, aquele foco você não pode perder. Como você falou bem mesmo, aqui tem vários modos de você ter outras receitas, outras entradas. Tem uma técnica que eu gosto bastante, que é a lista do que eu sou melhor. A lista dos meus hobbies que podem se tornar hobbies que podem me dar dinheiro, ok? Então, do momento que eu tenho, você falou uma coisa importante, não consigo mais diminuir. Se você tá nessa de diminuir, quer dizer que você teve um passo importante, que é o primeiro, saber quanto entra, saber quanto sai e evitar os ralos financeiros. Aquele vinho a mais, aquela pizza a mais da semana, gente, aquilo ali tá te afastando do seu sonho, tá te afastando do seu foco, porque você veio aqui. Só aquela que fica dizendo para contar a moedinha, não, gente, não. Qualidade de vida é tudo, mas tirar os ralos financeiros. Tive clareza, tirei os ralos, mesmo assim eu tô no pare a pare, não consigo colocar nada, porque qual é o foco principal também? Conseguir guardar dinheiro e fazer ele multiplicar para chegar no que eu quero, que é prosperar no exterior. Então, consegui, mas continuo no 0 a 0. Vamos fazer minhas listas dos meus hobbies. Fazer a lista do que eu sou boa, que eu sou boa. Gente, nós somos bons em tantas coisas. Tem que dizer as 40 coisas que eu sei fazer, tem que dizer que a lista bastam 10. Se você tem 50, bote tudo no papel. E veja qual daquele hobby é remunerado. E pode ter certeza que tem muita gente... eu tenho uma amiga que cozinha muito bem. Muito bem. Inclusive doces. Hoje ela faz os doces brasileiros, tá? Aqui na Itália, que eu amo. Tem muitos brasileiros que adoram, que é aquele bolo, aquela torta do Brasil, que aqui não tem. Isso é um hobby que ela remunerou. E é uma entrada a mais. Uma entrada a mais que fez com que ela lembrou, mudou a mentalidade dela, que ela não tá no Brasil gastando. Não, do crédito aberto, não. Aqui é outro, que é o de poupar, investir e multiplicar. Fez com que ela tivesse mais entrada e não ficasse só no 0 a 0. Então, clareza de quanto eu gasto, tirar os ralos financeiros, estou ainda no 0 a 0, lista dos hobbies, ver qual pode ser remunerado. Não tenho nenhum hobby. Gente, o diferencial, como você falou, algum emprego no final de semana, algo. Gente, tem que ter mais entradas. Se mesmo com o que você ganha, você fica no 0 a 0, tendo clareza dos seus gastos, porque tem situações que você, quanto mais ganha, quanto mais você gasta. Não, não é isso que eu tô falando. Remunerou, mais entrada. Com mais entrada, começa a poupar e investir e multiplicar.
Eu dei uma dica que, assim, às vezes as pessoas estão realmente com essa mente tão fechada. Eu atendendo uma cliente aqui de consultoria, aqui da Contadora do Imigrante, né, mas para falar lá da situação de fiscalidade e regularização fiscal, eu mesma, quando eu cheguei aqui, eu sempre digo, né, eu fiquei o primeiro ano desempregada, sem saber o que fazer. Fiz um curso de técnico de contabilidade aqui em Portugal e fui trabalhar no emprego que eu odiava. Eu não sabia se estava melhor desempregada ou se estava melhor nesse emprego, porque era tudo horrível. Aí eu fiz o que é que eu gosto de fazer. E olha só, o que eu gosto de fazer é estudar. E aí você acha que não é um talento estudar, que não vai servir pra nada, gostar de estudar. E foi gostar de estudar que fez eu me diferenciar dos outros profissionais que prestam o mesmo serviço que eu. Porque eu gosto de ler e aí muitas coisas que acaba passando batido por outros profissionais, eu vou ali no detalhe. Então isso é um talento. Você às vezes acha que não tem um talento, mas você só não tá olhando pro lugar certo, né, Débora? Exatamente, com certeza. E ver riqueza nas coisas. É uma unha, eu gosto de fazer... Gente, minha amiga tá tendo as entradas dela porque ela adora fazer crochê. Está fazendo bolsas maravilhosas, cotadíssima. É só ver riqueza. Ah, mas eu não tenho dons assim. O estudo é comprovado, tá? O estudo te leva mesmo a aumentar o nível social. Então, quem tem esse dom do estudo, vai. É ver riqueza nas coisas. Teve clareza, viu que continuo no 0 a 0, mais entradas. Débora, eu não tô no 0 a 0, mas eu tenho tempo, porque meu emprego é clássico, de horários clássicos. Não tenho nenhum problema em trabalhar à noite, final de semana. Então, quero ter mais entradas? Tenha. Pense no seu eu do futuro. Por que você saiu do Brasil? Para sobreviver? Não, você ficava no Brasil. Ver riqueza nas coisas. Isso. E agora eu quero falar sobre o mito da reserva de emergência. Eu já sei que você não gosta muito de chamar de reserva de emergência, mas enfim, a reserva de emergência é formada de algum jeito. Como é que a gente forma uma reserva de emergência? O que é a reserva de emergência e quanto é que a gente tem que ter nela, né? Como é que a gente faz para calcular o valor ideal dessa tal reserva de emergência que vai permitir a gente ficar mais tranquilo e conseguir começar a pensar fora da caixa de repente? A Cintia falou uma coisa interessante que eu não gosto de chamar desse nome, porque estudando finanças, você tem que não que tem, eu gosto de estudar mentalidade e neurociência, né? Então eu digo sempre que emergência chama emergência, mas eu chamo geralmente reserva financeira, como quiser. Eu amo essa estratégia, esse instrumento financeiro, porque para mim ele é a base. Ele protege um patrimônio, ele blinda um patrimônio, ele faz você prosperar. Eu adoro, mas muitas vezes tem essa dúvida. Como eu faço a construir minha reserva? Como é que eu sei que eu tenho que ter reserva? Eu vou explicar, antes de mais nada, a função dela. A reserva, ela te dá a segurança do patrimônio. Exemplo. Eu não tenho reserva e eu quero investir. Chego aqui, consegui receita, achei um hobby remunerado, ótimo. Tô começando a acumular, vou investir. Acontece algo, uma emergência, ou até algo muito bom, uma oportunidade. Essa moto eu tava esperando há muito tempo e essa moto vai ajudar até eu conseguir poupar mais dinheiro ainda, porque vai me ajudar a me aproximar mais do trabalho, enfim. Mas o que eu faço? Mas eu não tenho dinheiro aqui na hora para comprar. Eu vou usar meu investimento como emergência, como reserva. Investimento uma reserva. Investimento é investimento. Por uma série de motivos. Você vai desinvestir o dinheiro que está num ciclo de mercado ruim, que está tudo baixo, pronto, perdeu seu patrimônio. Não. A reserva é isso. Ela blindou meu patrimônio, teve essa oportunidade e eu fui na reserva e comprei a moto, que ajudou até eu fazer mais dinheiro. Porque, como eu disse, me aproximou do trabalho, consegui fazer todos os trabalhos, enfim. Emergência. Acontece algo de emergência. O que é que eu vou fazer? Vou no investimento? Vou usar o investimento como reserva? Não. Reserva. Vi uma passagem para ir no Brasil, ver minha sobrinha que tá nascendo. E eu não tenho problema com trabalho de férias. Consegui, vou. Cadê o dinheiro? Ah, meu Deus. Eu vou na reserva. Ele blinda meu patrimônio. Aconteceu até mesmo uma emergência dentro de casa. Quebrou algum eletrodoméstico, que para mim é importante, porque eu não posso ficar sem... Eu vou na reserva. Ele blinda o meu patrimônio. Porque sem ele, eu vou tirar do meu patrimônio, eu vou furar meu patrimônio, eu vou fazer um buraco no meu patrimônio para suprir essa coisa que foi inesperada, que seja boa ou que seja ruim. Mas como é que eu construo isso? A reserva, como ela blinda meu patrimônio, ela tem que ser uma quantidade tal que me deixe confortável. Então, a referência
é a nossa despesa essencial mensal. Por quê? O parâmetro principal da reserva também é o fato de, por exemplo, você não tem mais entradas, não tem mais receita, ficou sem trabalhar, aconteceu alguma coisa e você ficou aqueles meses sem trabalhar. Mas um modo de você continuar tendo a mesma qualidade de vida, tendo a sua rotina normal, é acessando aquela reserva que tem as quantidades mensais necessárias para você viver, tá? Comprar comida igual, sem reduzir nada, ter a sua vida normal sem você reduzir nada. Então, o parâmetro é a sua despesa essencial fixa mensal. De quantos meses, Débora? Depende. Se você é um CLT aqui na Europa, ou funcionário público, ou no exterior, bastam 6 meses. Por quê? Até mesmo no Brasil bastam 6 meses. Porque, geralmente, quando você fica desempregada desses empregos, tem uma série de subsídios do governo, principalmente aqui na Europa. E na Itália tem seguro-desemprego. Então, pelo menos um ano e meio entre a sua reserva e os subsídios do governo, de desemprego e tudo mais, você consegue chegar de 1 ano a 1 ano e meio, ok? Se você é empresária, mínimo 1 ano. Débora, posso ter mais? Porque e aqui na Europa eu tô sozinha, eu me sinto mais confortável de ter mais de 1 ano. Tá bom. Não faz sentido ter 20 meses. Por quê? Porque aquela quantidade a mais poderia estar em investimento que rende muito mais, ok? Então o parâmetro é, se você tem um emprego fixo, CLT, funcionário público, mínimo 6 meses. Tem quem diz 3 meses. 3 meses eu acho pouco, gente, tá? Eu acho 3 meses pouco, porque é mais confortável 6 com o subsídio do governo. Empresária autônoma, 1 ano, tá bom? Onde é que eu deixo? Meu Deus, eu vou deixar aquele dinheiro. Calma. Então, reserva. Reserva, ele tem que o quê? Blindar, me proteger, me dar segurança. Eu vou dar conta de ver minha reserva no ciclo de mercado ruim diminuindo? Não, ninguém dá conta, não tem que dar conta, porque é reserva. Então, eu vou focar em rendimento com a reserva? Não. É rendimento da Europa, gente. Básica da taxa de economia mundial, europeia, americana, que é aquela. 3%, 2%. Agora já tá diminuindo, já vai ficar menos de 2%. Acho que ontem já baixou. Aí, 1 e pouco é isso. É aquilo que vai render. Vou deixar tudo ali? Geralmente eu sempre aconselho de deixar pelo menos 2 meses na conta corrente. Débora, eu não dou conta. Se ficar na conta, eu gasto. Bota numa conta poupança ali do lado, bota em outra conta, algo que seja bem rápido. Porque reserva, ela tem critérios para ser reserva. Como eu disse, não tem que focar em rendimento, tá? Ela tem que ser segura. Então, os investimentos seguros rendem assim pouco. E tá tudo bem. Ela tem que ser acessível. Tem que ser acessível. Então, eu sempre digo, deixa em 2 meses ali mesmo na conta ou em outra conta que seja rápido, que eu vou no caixa eletrônico e tire. Que seja acessível. Porque quando surge uma emergência, quando surge uma oportunidade, muitas vezes tem que ser logo. Se é um milheiro que lidar com milhas, que tem que comprar milha para poder comprar uma passagem, é logo, senão você perde aquela passagem, por exemplo, tá, gente? Dando exemplos. Então, tem que ter esses critérios aqui. E tem que ser líquida, né? Tem que ser acessível, tem que ser logo. Então, não tem que render muito, é aquilo ali mesmo. Dá coceira ver aquele dinheiro todo, mas daria mais coceira não ter. Então, deixa ele ali, tem que render pouquinho mesmo. E a mais, tudo que for a mais, aí sim vai investimento com rendimento, que com gerenciamento de risco vai render bem o seu patrimônio. Boa. Agora a gente já sabe o que é a tal da reserva de emergência e como não, né? Como fazer, como construir, a gente vai ter que descobrir aqui de onde é que a gente vai tirar esse dinheiro para construir essa reserva, mas a gente já sabe mais ou menos quanto é que a gente tem que ter. Mas para você saber quanto você tem que ter na reserva, você tem que saber quanto você gasta. Você precisa fazer um orçamento. Né? Se você não sabe quanto é, quer dizer, eu sei que você sabe quanto você gasta de aluguel, de água, de energia, de gás, você sabe quanto é que você gasta de gás no inverno, quanto é que você gasta, né, naqueles dias ali mais gelados aqui que a gente entra em desespero, como é que você faz? Você tem que saber tudo isso para você saber quanto é que você gasta tanto por mês quanto por ano, né? Qual é o seu orçamento anual, que muita gente não faz a menor ideia de quanto é que gasta no ano. E eu disse isso no meu último vídeo, que você tem que fazer, não são só as empresas que tem que fazer um balanço, né? Você também tem que saber se você está fechando o seu ano em prejuízo ou em lucro, porque se você está fechando vários anos seguidos em prejuízo, tem alguma coisa errada aí, né? Exatamente. É importante fazer, principalmente as brasileiras empresárias autônomas que têm o próprio negócio, faz o balanço de 3, 4 meses. Começa a ficar olhando por 3, 4 meses qual é a média
Ali você acha a média mensal. Uma outra coisa importante, assim, já que eu não falei, onde específico, eu sugiro sempre ou contas poupanças. Muitos consultores independentes, financeiros independentes europeus mesmo, eles não gostam das contas poupanças. Eu gosto, porque eles preferem outros instrumentos, que são investimentos, mas é seguro. Eu acho conta poupança eu acho bem válido, ok? Que rende, como eu falei, 2%, aquele ali pouco, mas é o lugar ideal para reserva porque é bem acessível. Quando a gente chega aqui na Europa, eu sempre digo, né? A gente às vezes fica, meu Deus, os saldos. Os saldos são uma pegadinha incrível pra gente, né? Porque a gente vai lá na Zara e uma calça que tava 30 euros, você compra por 9,90, aí você acha que tá barato. Aí você vai ali na Primor, na Normal e tá tudo com 70% de desconto e você acha que, meu Deus do céu, que maravilha. E eu acho que isso realmente é uma pegadinha para brasileira aqui. E não é só essa, né? Existem várias pegadinhas e eu queria saber, assim, se você tem dicas de como é que a gente pode evitar essas pegadinhas. Seria com o tal do orçamento? Sim, sim, porque é uma questão mesmo cultural e de mentalidade nossa, né? O brasileiro, ele tem um perfil consumista. Não é por nada que 74% das famílias brasileiras estão endividadas, gente. Tá uma emergência no Brasil, questão das dívidas. Porque o nosso perfil mesmo, cultural e ambiental de lá, é esse consumismo. Então, quando a gente chega aqui, vai na Zara, e Zara, né? Ali já a gente se perde. O que eu sugiro sempre aos meus clientes do momento que você começa a ter clareza, que você começa a olhar para as suas finanças e identifica os seus ralos, identifica quanto entra, quanto sai e quanto é necessário no mês para viver bem, vem automático. E vivendo no ambiente aqui, do contexto do exterior, essa sua mentalidade muda. Sim, você vê uma promoção, mas eu sempre sugiro o quê? De não comprar logo. O impulso. É o impulso o grande problema. Então, o que eu faço? Além da reserva, eu sugiro de ter uma caixinha da paz. Mas, Débora, o que é isso? Eu disse o quê? Que a reserva você tem que ter, é o cálculo, né? É a soma dos meses da sua despesa fixa mensal. Como despesa fixa, tem sim algo que para mim é essencial. Por exemplo, minha cabeleireira, minha esteticista é essencial. Mas eu tenho uma caixinha. É aquela caixinha que é 20% da sua despesa essencial. Não sei se a sua despesa essencial, do quanto é, você faz o cálculozinho. E ali te deixa aquela caixinha para isso. Então, você não vai na sua reserva por causa dos seus impulsos. Você não vai mudar toda a sua finança do mês por causa desses impulsos, porque você tem a sua caixinha. E não agir de impulso. Você tá com a ideia de comprar aquilo, deixa ali na ideia. E pesquisar, se chama compras inteligentes. Pesquisa. E quando você pesquisa e começa a entrar na dinâmica da compra inteligente, por exemplo, você pode fazer aquela compra fazendo dinheiro. Aí você já vai usar estratégias, por exemplo, de ter cashback com aquela compra. Tudo isso faz você perder tempo e aí você já tá repensando. Aí você já vê que não vai mais querer comprar aquilo. Entendeu? Ou, por exemplo, acumular, quem gosta de milhas e viagens, acumular milhas com aquela compra. Quando você entra na dinâmica das compras inteligentes, aqui na Europa, aqui no exterior também já tá chegando, gente. Eu falei Europa porque nos Estados Unidos isso já tá manjado. Mas aqui na Europa tá chegando também o conceito de compras inteligentes. Então, antes de mais nada, não comprar no impulso, usar estratégias de compras inteligentes e, por que não, a caixinha. Aquele dinheiro que você tem ali, a caixinha, eu chamo a caixinha da paz, que não é a reserva, é aquela caixinha dos imprevistos, se você não quiser ir na sua reserva, ou dessas comprinhas da promoção. Eu sei que julho é mês de promoção, vou preparar minha caixinha para aquele mês. Eu gostei dessa ideia, eu gostei. E aí, se a caixinha estiver vazia, você não compra, tá? Exatamente, se a caixinha estiver vazia, não... E aí, o que você faz? Próximo mês você repõe ela, tá? Chegou, você repõe, você deixa ela sempre lá. Toda vez que você tira dela, vai ter mês que você não vai usar, ela vai estar lá. Então você não toca. Aqueles 20% da sua despesa essencial. Deixa lá. Eu sei que janeiro tem promoção. E eu quero muito comprar aquele capote que é caro pra caramba. E eu não quero mexer muito nas minhas finanças, porque eu estou focada no meu investimento. Então o que eu faço? Eu faço minha caixinha, me preparo para janeiro. Muito bom. Gostei muito dessa dica. Vou colocar minha caixinha ali, mas minha caixinha não vai ser 25% não. Vou colocar uma caixinha de 50 euros. Todo mês eu boto lá 50 euros. E aquilo é o que eu vou ter para gastar. Perfeito. Se não couber na caixinha, eu não compro. Perfeito. É o famoso teto. Ou dar tetos. Tem gente que gosta muito
Aqui eu gostava muito da Amazon, né? Então ali vai ali um teto mensal ou um teto semanal. Quem gosta muito de... Quem gosta, às vezes, nem porque gosta, né, gente? Tem gente que não consegue por trabalho mesmo ficar cozinhando sempre e fica sempre pedindo no iFood daqui, né, por exemplo. Colocar um teto, porque senão você vai pedindo. Se você tem aquele teto na mente, ai, que mentalidade, tá vendo? Mentalidade é finança, gente. Você coloca aquele teto, ó, já cheguei no teto. 150 por semana, pronto. Aí, hoje eu vou cozinhar. Hoje eu vou comer o que tem, pronto, não precisa. O teto, botou 50, ponto. Perfeito. Olha, Débora, eu acho que por hoje a gente já conseguiu dar uma boa ideia aqui para os nossos seguidores. Quem quiser falar com a Débora, contratar a Débora para poder ter esse bate-papo, a Débora analisa a sua vida, seu mapa astrológico, a sua neurociência. Sou também astróloga, gente. Esse é um detalhe. Pois é, então ela vai fazer lá o seu mapa astral e vai te dizer... Quando a lua estiver em Júpiter, você vai ficar rico. Vai ficar rico. Ou então, toda lua nova é hora de investir. E eu cobro, viu, gente? Já investiu? Tá vendo só? Então, vocês podem contratar a Débora. Eu vou deixar o link aqui lá no contadoradoimigrante.com, na página de serviços, os nossos links para contratação, se você quiser falar comigo, se você quiser falar com a Débora ou com qualquer uma das nossas outras consultoras especialistas. Fiquem à vontade, estaremos aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Débora. Obrigada a você. Até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima. Espero vocês. Não esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrevam aqui no canal para não perder super dicas de especialistas. Beijo, tchau!